Então, a partir de agora, já estamos na live, dando boas-vindas a todos, muito embora não tenha nesse momento ninguém conectado, como a live ela fica gravada e a gente tem todo um andamento da live, muitas pessoas assistem depois, né? Já aconteceu muitas vezes de nós termos 50 pessoas nos ouvindo simultaneamente, dialogando conosco, e posteriormente nós analisarmos mais de 6.000 pessoas nos ouviram, né? Então é importante, assim, mesmo neste momento, agora nós temos 10 pessoas conectadas, né, nos ouvindo, mas assim, queria aproveitar para apresentar, né, os nossos convidados de hoje, né? O pastor Eduardo Machado é formado em teologia pelo Centro Adventista de São Paulo, né? Formado em teologia. É isso, pastor Eduardo? É isso mesmo, vereador. É isso mesmo. E o pastor Eduardo teve uma experiência também, foi no Mato Grosso do Sul, pastor? É isso, Emílio. Eu fui pastor no Mato Grosso do Sul, fui pastor aqui no Rio Grande do Sul, trabalhando em algumas áreas, atendendo igrejas, né, pastoreando pessoas, pastoreando igrejas, e atualmente trabalho na sede administrativa da igreja aqui para a região sul do Rio Grande do Sul, né? Quantas igrejas hoje tu tem sob tua responsabilidade na área de evangelismo hoje, pastor Eduardo? São quase 250 igrejas, Emílio. Nós vamos aí desde o litoral norte, Torres, até o litoral sul, Tavares, Rio Grande, Pelotas, vamos para a fronteira, Santana do Livramento, Bagé, toda essa região. Mas que honra, meu pastor, poder falar contigo, e tu que é canoense, né? Que é nascido aqui na cidade, filho da cidade. Também também está conosco aqui a Maiara, né? A Maiara, ela é intérprete, mas ela é a linguagem de sinais, e ela estará nos acompanhando em todas as lives, né? Nos acompanhando em todas as nossas lives aí, para que a comunidade surda possa nos acompanhar também. Pastor Eduardo, fale assim rapidamente como foi a tua formação, a tua experiência em São Paulo, no curso de teologia, como é que os pastores adventistas acabam sendo pastores, o que é necessário aí? Fala um pouquinho da tua experiência. Emílio, só desculpa, eu não dei boa noite aí para a Maiara e também não dei boa noite para a turma que está ouvindo e assistindo a gente aí, e eu tenho acompanhado as lives aí pelas tuas redes sociais. A gente sabe que a audiência é muito grande de amigos e de gente que quer ver assim um momento melhor nesse momento difícil que a gente está passando. Então, quero desejar uma boa noite a todo mundo. E nós estudamos 4 anos, Emílio, lá tem alguns cursos de teologia no Brasil, né? E eu estudei no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, que fica na cidade de Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo. E lá nós passamos 4 anos estudando teoria, prática de teologia. Então, depois da formação, aí a gente recebe aquilo que nós chamamos de um chamado, né? Que seria o convite para trabalhar oficialmente na igreja, nas várias áreas pastorais que nós temos, né? Então, basicamente, essa é a formação de um pastor adventista. Claro que, a depender da denominação, varia o tempo de formação acadêmica, varia a prática também, mas basicamente é isso. Eduardo, fala para nós um pouquinho para nós aí sobre que tipo de disciplina vocês estudam na faculdade de teologia. O que se estuda lá? Só a Bíblia? Como é que é? Estuda muito relacionado à Bíblia, mas não só a Bíblia, né? Claro que a gente passa livro por livro, né? As disciplinas, as cadeiras, elas são voltadas para livros, né? Nas suas categorias, por exemplo, os primeiros 5 livros da Bíblia, então você tem a disciplina do Pentateuco, os outros livros, livros históricos, livros proféticos, enfim, você corre por toda a Bíblia. Mas aí você também tem disciplinas de história do cristianismo,
disciplinas de português, inglês, línguas bíblicas, né, as línguas que foram escritas a Bíblia, né, o hebraico e o grego, então a gente aprofunda um pouco nisso também, e disciplinas práticas de evangelização, de pastoreio, da dinâmica da igreja, para quando o pastor formado for trabalhar na igreja, ele já tem uma prática, né? Então, são 4 anos de disciplina, então é bastante estudo, muita leitura. E pastor Eduardo, terminado a faculdade de teologia, imediatamente já vira pastor? Como é que é? Não. Aí você espera, fica na expectativa de receber um convite formal para trabalhar para a igreja, né, formalmente, para ser um missionário da igreja adventista. Há muita gente que hoje estuda teologia, mas não tem interesse de trabalhar como pastor, faz como conhecimento, faz para agregar na sua caminhada acadêmica, mas a grande maioria, claro, se forma para esperar um convite oficial da igreja para trabalhar. No Brasil inteiro, recebe um convite de cada sede administrativa, né? Então, logo que eu me formei, eu recebi o convite para trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, em uma das 3 sedes administrativas da igreja que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Mas, pastor Eduardo, os pastores adventistas, eles podem ter outras funções, trabalhar, ser deputado, por exemplo, ser advogado? Como é que é essa questão? Emílio, eu até já tinha pensado em você me lançar aí como deputado, né, rapaz? Mas não é possível. Porque a igreja, ela espera de nós dedicação exclusiva, né? Porque esse é o conceito bíblico de um pastor, de um missionário, de alguém que serve a igreja, de dedicação exclusiva. Então, nós não temos outras funções fora da igreja, nós não temos outros negócios, outros empreendimentos, o pastor não tem. Dedicação exclusiva, 24 horas nós estamos para servir os interesses da igreja, os irmãos, os membros. E essa é a bênção do ministério pastoral, né? Poder servir a Deus 24 horas por dia. Tem muita gente que serve a Deus, você é um camarada que eu admiro, porque ama a Deus, porque faz muitas coisas pela igreja, mas não serve integralmente, né? Então, esse é um privilégio que Deus me deu, e eu agradeço muito a Ele por isso. Que bênção, meu pastor. Meu pastor amado, assim, queria dar um agradecimento às pessoas que estão nos ouvindo, já são 44 pessoas que nos ouvem neste momento. Mando uma boa noite para nós, aí a Vanessa Rafaela, que diz que tu foi desbravador dela, hein? Olha aí, agora ela denunciou a idade dela, né? A Fabiana Barbosa, advogada, boa noite, dando boa noite a todos nós, a nós 3, o Sérgio Galho, meu pastor amado, diz ele que tu joga muito, não sei se é bonito, o que é, no ping-pong eu sei que tu não é bom. Pedra, né? Olha aí, a Simone Oliveira dando boa noite a todos nós, boa noite, Simone, o Gerry lá da Rio Branco, estamos atentos aqui, que legal, Gerry, o Augusto Ribeiro, boa noite, nosso vereador e nosso pastor Eduardo, o Serginho aí fazendo um carinho, meu departamental, o Serginho que é vaga lá na associação, te agradando muito aí. Sônia Santos, boa noite, Emílio, pastor Eduardo, muito bom ouvir palavras de fé nesse momento. A Sônia já várias vezes já foi na Igreja do Prado, lá, em momentos que eu estava lá também. A Tayane está dizendo a intérprete de Libras. É isso mesmo, Tayane, intérprete de Libras. O Wilson André, nosso irmão de caminhada, boa noite a todos. A Ana Maria Machado, não sei de onde é, mas ela disse que é a tua genitora, inclusive, ela que te colocou no mundo. E ela está dando boa noite, povo. Gilberto Mota, o Betinho Trembala, boa noite a todos, boa noite, Betinho, amado, querido. Paulinho Carvalho, boa noite, Emílio, pastor Eduardo, nossa intérprete de Libras, Maiara. Olha aí a Tayane dizendo que inclusão, que legal, né? Fabiana, Maiara já é do nosso grupo, olha aí, Maiara, já compraram o teu passe, ó. Ângela Treide, nossa ex-conselheira lá, dando boa noite a nós. O Sérgio Galho te faz uma pergunta, pastor Eduardo. Ele diz o seguinte, pastor, alguns falam assim, ó, quem tem fé
não pega esse vírus. Logo, não precisa se cuidar, não precisa tomar os devidos cuidados, porque tem fé, né? Então não pega. O que tu responderia para esse senhor chamado Sérgio Gatti? Travou um pouquinho, Emílio, mas a pergunta é se quem tem fé, muitos dizem que quem tem fé não pega o vírus, é isso? Isso, que não pega o vírus, logo não precisa ter cuidado, pode andar amontoado, sem máscara, porque quem tem fé não pega vírus, e parece que tem alguns pastores aí que vendem um feijão também, que daí não pega vírus, uma máscara invisível, que a máscara invisível protege do vírus. Outros dizem que se comprar, mandar um depósito aí, também não pega o vírus, porque tem uma proteção. O que tu nos diria sobre essa questão? O povo de Deus, o teu povo, qual é a orientação que o pastor adventista dá para os seus membros em relação à questão dos cuidados com o coronavírus? Emílio e amigos que nos ouvem aí, claro que tem muita superstição e muitas pessoas acreditam assim, com muita fé naquilo que ouvem de líderes religiosos, mas como tudo no Brasil e no mundo, o coronavírus também virou um comércio para muita gente, né? Então, quando que se pensou que vender máscaras ia dar dinheiro? E hoje, né, dá dinheiro, tem gente que está fazendo sustento com isso. Lamentavelmente, muitas pessoas utilizam, assim, a sinceridade, a fé das pessoas para vender o seu produto também. Agora, obviamente que não tem, Emílio, nenhum tipo de amparo na Bíblia para a gente dizer assim, não, quem tem fé ou quem lê a Bíblia está livre de doenças. Não. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, por exemplo, você vai perceber que o povo de Deus, andando no deserto, mas sempre sob a proteção e a guia de Deus, eles também estavam sujeitos às doenças daquela época, e não somente estavam sujeitos, como Deus deu a eles leis e regras sanitárias, né, regras de saúde, para que eles pudessem conviver e vencer esses momentos de doença. Então você não vai encontrar, Emílio, nenhum momento na Bíblia, nenhum texto da Bíblia que diga assim, olha, quem lê a Bíblia ou quem é cristão não tem esse tipo de doença. Não, você não vai encontrar. Eu conheço várias pessoas que são cristãs que já passaram por essa ou outras doenças, né? Então, claro que esse é um assunto bem profundo, a gente poderia passar horas discutindo isso, mas o fato é que nós vivemos num mundo que não é mais como Deus tinha criado, então a gente tem que aprender a conviver com certas doenças, e a gente acredita que sim, a fé, ela é um instrumento poderoso para a cura, porque o poder de Deus é extraordinário, mas Deus também usa, Emílio e amigos, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, né? Não somente depois que alguém está doente, mas na prevenção também, para nos dar sabedoria e suporte para que a gente possa conviver e superar essa e outras doenças, né? Muito obrigado, meu pastor. Eu queria agora, meu querido, entrar num assunto contigo, que na verdade é o título da nossa live, né? Nós sabemos que os tempos de pandemia, eles têm atacado muito a questão assim da angústia das pessoas, das preocupações, muitas pessoas perdendo o sono, muitas pessoas procurando profissionais na área da saúde mental, e a gente vê que muitas vezes só resta ao povo de Deus a busca espiritual como amparo. Queria que tu discorresse um pouco por que tem tanta importância para as pessoas a questão da espiritualidade, principalmente assim no tempo de angústia, no tempo de recursos que nos faltam para manter a nossa paz, né? De todas essas questões que nos tiram o sono, que alguns se jogam no álcool, nas drogas ou em medicamentos em exagero, né? Fala um pouco para nós sobre isso, pastor, da tua experiência, de tudo que tu já viveu como pastor, de tudo que tu já estudou, sobre como se deve buscar o fortalecimento e para que serve o fortalecimento espiritual nesse momento de pandemia.
Emílio, essa pergunta e esse assunto é extraordinário, né? Inclusive, eu quero parabenizar você por trazer esse assunto para essa tua live que é semanal. Mas eu quero dizer o seguinte, num passado não tão distante, Emílio, muitos cristãos pensavam, acreditaram de forma equivocada que se alguém tivesse algum problema de ordem mental, emocional, era sintoma de alguém que não estava bem no seu relacionamento com Deus. Tá? E esse conceito, ao longo dos últimos anos, talvez da última década, ele tem se expandido e as igrejas têm estudado mais sobre isso. E o momento, como você disse, é um momento assim que nós estamos em isolamento e o conselho é para ficarmos em casa. E isso, naturalmente, começa a gerar uma série de transtornos, de dificuldades de ordem emocional. A Simone, minha esposa, é psicóloga, a gente conversa muito sobre isso. Nós já estamos aí no 4º mês de isolamento. Quando, pensa comigo, 15 dias, 20 dias de isolamento, muita gente achava até engraçado e era até bacana estar em casa, muita gente podendo trabalhar em home office, né? Por mais que a maioria não pudesse, mas parece que os primeiros 15, 30 dias era uma novidade, não era algo tão ruim assim. Mas quando a gente começou a perceber que não tinha uma perspectiva, e esse é o grande problema, quando a gente olha para frente e não consegue ver melhora. Aí vem ansiedade, aí vem angústia, aí vem depressão, aí vem síndrome do pânico, todo esse tipo de dificuldades de ordem emocional. Agora, então a espiritualidade, ela resolve o problema de quem está com ansiedade, ela resolve o problema de alguém que desenvolveu um quadro depressivo nesse momento de isolamento? Absolutamente não. Absolutamente não. Mas quando a gente olha para a experiência na fé que cada um de nós tem, certamente em momentos difíceis, poder se agarrar em uma fé, quer seja qual for a sua fé, mas acreditar que há um ser superior, acreditar que há um Criador, acreditar que há uma divindade que está preocupado com o meu futuro, no momento em que os meus olhos não conseguem enxergar um futuro, poxa, isso é bom demais, isso faz bem demais. E, de certa maneira, nós podemos dizer que se nós conseguirmos aliar o tratamento, né, com talvez o médico, com terapia, e aliar a isso a fé, o relacionamento em uma comunidade cristã, em uma comunidade de fé, bom, isso é comprovado, isso é científico que ajuda as pessoas a saírem de um quadro depressivo e a vencerem os problemas emocionais que estão desse tempo. Tu falaste aí da questão da tua esposa, ela é psicóloga, né? Doutora Simone, isso? Isso, ela é psicóloga. Que par dentro de casa, hein? Um pastor e uma psicóloga, não existe nada melhor para a saúde mental, né? Eu conheço a tua filhinha, a Liz, né? Quantos meses está a Liz? A Liz completou ontem 6 meses. 6 meses, hein? Faz 6 meses que ela já convive com o pastor Eduardo e com a mamãe Simone, né? 6 meses. Para você ver, Emílio, como algumas coisas são muito ruins, mas a gente consegue tirar algumas coisas boas, né? E longe de mim comemorar o momento que a gente está vivendo, porque são mais de 70 e tantas mil mortes e famílias que estão sofrendo, né? Mas nesse período todo, eu pude estar mais perto da Liz, né? Quase 24 horas com ela e com a mamãe, né? Então, momentos difíceis, a gente ainda consegue tirar algumas coisas boas, né? Esse tá aí o nosso desafio, né, meu pastor? Uma vez perguntaram para um alpinista por que tu te mata, te esforça, te arrisca tanto para chegar lá no auge daquele monte? E ele diz, não, mas a grande felicidade não está em chegar no auge, a felicidade está no caminho, né? Na convivência das paisagens que se vê. Verdade. E é assim, né, meu pastor? Uma pandemia que assola nosso povo, mas há sim possibilidades, né? Inclusive no sentido de demonstrar a nossa fragilidade e a nossa dependência, né?
Meu pastor amado, como têm se comportado os membros da tua igreja? Quais são as maiores demandas que têm chegado para ti, da pandemia ter aguçado a fé de alguma forma, ou talvez feito vacilar por alguma angústia, desemprego e tudo mais? Como é que tu tem trabalhado isso? Emílio, historicamente... o teu povo. Desculpa, aqui travou um pouquinho, acho que eu falei junto contigo aí, mas eu te ouvi bem. Historicamente, períodos assim de crise... Tá, tu me ouviu bem, tá bom. Então. Sim, períodos de crise, não somente crise financeira, crise, talvez um fato na natureza. Vamos dar um exemplo aqui, o 11 de setembro, né? Se você pega na história do 11 de setembro, foi um período onde houve um grande crescimento, praticamente em todas as religiões, né? Então, muita gente buscando, muita gente procurando, na fé, uma esperança para o futuro. Esse momento que a gente está vivendo não deixa de ser diferente. As pessoas estão procurando a igreja. É claro que nós temos todas as restrições aqui no Rio Grande do Sul, em cada município tem as suas regras próprias, né? Mas as pessoas procuram a igreja. E falando assim de demandas, a igreja, Emílio, ela precisou se reinventar. E particularmente eu vou dizer para você o seguinte, falando assim da experiência que a igreja está vivendo agora, eu não falo da igreja adventista, mas falo de todas as igrejas que eu conheço e tenho visto de perto assim, o trabalho de muitas denominações, a gente percebe uma igreja que aprendeu a conviver sem estar juntos no templo, num prédio, né? E veja, isso parece, num primeiro momento, muito ruim, mas é algo muito bom ver que a igreja não está dependendo de um prédio para adorar a Deus e para fazer o bem. O que nós temos visto? Nós temos visto a igreja na rua. As igrejas estão com projetos sociais, né? Nós temos aí, a Vanessa falou do Clube dos Bravadores, atendendo às demandas da sociedade, da cidade, com alimentos, com roupa. Agora chegou forte o período de frio, e as igrejas, talvez agora, Emílio, estão sendo muito mais relevantes do que antes da pandemia. Então, a fé continua sendo um produto extremamente importante para cada um de nós, né? Principalmente para passar por esse momento difícil, e a igreja está se tornando cada vez mais relevante, principalmente nesse período, né? Nós vemos igrejas aí, e não só a igreja adventista, mas a igreja católica fazendo um bonito trabalho, a igreja Assembleia de Deus, muitas igrejas, eu sei que tem muita gente aí cristã que está assistindo a gente nesse momento, que a sua igreja está fazendo um trabalho extraordinário. Então, a igreja, nesse momento, está sendo ainda mais relevante. Só para tu falasse num assunto, o pastor aqui do meu distrito aqui se chama Eusélio. E ele está chamando todo o distrito dele, porque sábado nós vamos fazer um mutirão, todas as igrejas, para visitar os moradores da Praia do Paquetá. Nós vamos levar mais de 500 bombonas de 18 litros de água, algumas sacolas básicas, e vamos lá entregar. Queríamos ter ido antes, mas a água não está permitida. As 400 famílias lá tiveram suas residências inundadas. Então, eu queria dizer, o teu colega, pastor Eusélio, já é um exemplo. Outros pastores aqui da cidade de Canoas também estão fazendo isso. Eduardo, eu sei que a igreja adventista trabalha muito a questão da fé racional, né? Da leitura e interpretação da Bíblia como fonte de informação, né? E o mundo em si, ele já passou por várias dificuldades, né? Desde lá de José do Egito, quando teve que a família ir para o Egito, porque a seca assolou, ou a fome aqui, ou a morte das crianças no tempo de Jesus e tudo mais. Alguns dizem o seguinte, que Deus manda umas pragas para que a gente se aproxime dele. Tem fundamentação bíblica essa ideia
de que Deus é que manda essas pragas. Você, vocês vão se acalmar agora, vou mandar isso aí para vocês aprenderem. Tem alguma fundamento? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas, né, às vezes trabalham isso, né, que Deus mandou a AIDS, Deus mandou isso, Deus mandou aquilo. Isso tem alguma fundamentação bíblica, pastor Eduardo? Emílio, esse assunto é muito bom. E olha só, o mal não foi criado, né? No contexto assim que a gente encontra na Bíblia, a gente só vê espaço para o bem. Mas a ausência de bem é o mal, né? Você vai para um lugar escuro, não precisa ser um grande estudante de física para entender que a escuridão também não existe. O que existe é a ausência de luz, né? Então, uma vez que a gente olha para a história da Bíblia e pelas decisões do próprio ser humano, o mundo não é mais aquilo que Deus havia sonhado, aquilo que Deus havia planejado. Nós vivemos um contexto de mal, né, onde as pessoas não têm o coração tão ligado a Deus como foi lá no início. Então tem tudo isso. Agora veja comigo, na Bíblia a gente encontra vários textos dizendo que Deus permitiu que o mal viesse, que Deus até mandou algumas dessas pragas. Quando você vai para o livro de Apocalipse, no capítulo 3, a gente descobre assim, Emílio, que a Bíblia dizendo que Deus ama tanto o ser humano, e por amar ao ser humano, por amar a cada uma das suas criaturas, ele corrige os seus filhos. A Bíblia diz isso, não é o Eduardo que está dizendo isso. Como um pai que corrige o filho para que ele lá na frente seja um bom cidadão, seja uma boa pessoa, Deus também corrige. De que maneira que Deus corrige? Há variadas maneiras, né? Se você for para o relato bíblico, você vai descobrir momentos, Emílio, que Deus permitiu que coisas ruins acontecessem para pessoas boas. Deus permitiu. E há outros momentos na história bíblica que Deus mesmo mandou algumas situações ruins, permitiu que coisas ruins acontecessem para dar uma lição, para trazer um ensinamento, ou até mesmo para aproximar as pessoas de Deus. Então, todas as vezes que a gente encontra na Bíblia Deus permitindo algo ruim era para aproximar o povo dele. Agora, o que a gente não pode chegar a uma conclusão, Emília, é dizer o seguinte: o coronavírus foi Deus que mandou, né? Ou outra doença qualquer, Deus mandou essa doença. Se Deus é o regente do universo, se ele é soberano no universo, a gente precisa entender que tudo que acontece no mundo é com a permissão dele. Algumas coisas que ele não permite que aconteçam, né, ele protege, há outras coisas que ele permite. Talvez ele permita para que a gente tenha um aprendizado, ou talvez ele permite simplesmente porque a gente vive no mundo ruim, no mundo mau. O que é o plano de Deus, Emílio, para a nossa vida, e a Bíblia fala isso, não é o Eduardo que está dizendo, talvez tenham outros líderes religiosos que estão assistindo a gente, eles vão concordar comigo. O que a Bíblia diz para a gente é o seguinte: que o plano de Deus é restaurar, é fazer com que a gente possa viver como foi lá no início. No início não tinha mal, no início não tinha doença, não tinha morte, não tinha dor, não tinha sofrimento. Mas tentando responder a tua pergunta, eu talvez tenha falado demais, sim, Emílio. No contexto bíblico, a gente pode entender que sim, Deus várias vezes permite que nós passemos por situações difíceis, mas a intenção dele sempre é trazer-nos para perto dele. Meu pastor, deixa eu te provocar mais um pouquinho. Eu sou teu amigo, já te vi menino lá correndo nas ruas de Niterói. Então isso me permite mais uma provocação. Às vezes a gente se depara, se alguém ingere bebida alcoólica e resolve dirigir. E dirigir em alta velocidade, e um acidente vem a ceifar a vida daquela pessoa, né? Muitas vezes, é claro, no leito de morte, as pessoas, olha, vamos respeitar, foi Deus que quis. Seria correto dizer que foi Deus que quis que ele bebesse, que ele saísse em alta velocidade, que ele não respeitasse as leis de trânsito e que a sua vida fosse ceifada, muitas vezes, numa idade tenra? Emílio, quando a gente é vítima de uma situação como essa, por exemplo,
a gente para pensar num outro ponto de vista, né? A vítima sempre para pensar num outro ponto de vista. Mas a gente não pode esconder aquilo que a Bíblia diz. Essa pessoa, ela teve uma morte injusta, né? Extremamente injusta, não merecia, foi a consequência do erro de outra pessoa. Então, ainda com todas essas razões, ainda assim, Deus permitiu que isso acontecesse. Tá? Sim, sim. Por que Deus permitiu? Aí eu querer entender a mente de Deus, é algo muito grande para o meu entendimento. Por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas que fazem o bem, de repente, contraem uma doença e morrem, vão para um leito de morte? Por quê? Essa é a pergunta que vale 1 milhão, né? Essa é a pergunta de 1 milhão. Por que do sofrimento humano? A gente precisaria ler muitos textos para isso. Agora, a gente precisa entender, sim, que muitas das consequências que nós muitas vezes vemos na nossa vida, muitas delas são por erros do próprio ser humano, né? Você acabou de dar um exemplo e eu te dou outro, né? Alguém que usa determinado tipo de droga e acha que está tudo bem, mas de repente contrai vou dar um exemplo, um câncer de pulmão por fumar ou por usar outro tipo de droga. E aí você vê essa pessoa, de repente, no leito de morte, se perguntando por que Deus permitiu isso, né? Quando a resposta ela é bastante clara. Então, muitas das respostas para os problemas que nós enfrentamos se encontram nas nossas decisões, né? Nas decisões que a gente enfrenta. Alguém que passa por problemas familiares, de repente está enfrentando, alguém que está assistindo a gente está passando por um problema no casamento, né? E está com vontade de se divorciar. Talvez lá atrás poderia ter pensado melhor, talvez lá atrás poderia ter tomado decisões melhores, mas ainda assim, Deus não olha para as nossas decisões e diz assim, tá vendo, Emílio? Eu vi o que você decidiu, eu vi o que você quis e agora você vai sofrer a consequência. Não, na maior parte das vezes, a gente talvez nem percebe isso. Deus nos livra de consequências e Ele nos ajuda a corrigir nossos erros, né? E nos livra de muitas consequências que nós mereceríamos até passar. Eduardo Machado e Maiara, olha, o pessoal tá mandando um abraço para todo mundo aqui, hein? Deixa eu só rapidamente aqui falar a Márcia Silva, boa noite a todos, boa noite, Márcia, a Tayane, quem vai fazer a oração no início, perfeito, vamos orar, sim, a Tayane, no final da nossa live, nós vamos hoje inovar, vamos terminar a nossa live com uma oração feita pelo pastor Eduardo. Ruth vai bem, minha amada, ela diz, boa noite, muito bom ouvir o pastor. A Miriam Luciane de Oliveira Milan, boa noite, meus amados. Eu acho que mais para mim, esta questão assim de meus amados, tá? O pastor Eduardo, não é para ti e para Maiara, essa é a minha esposa, tá? Olha aqui, o Felipe Tober dos Reis tem uma perna esquerda poderosa, esse rapaz aí, esse já jogou contigo, ó, pastor Eduardo. O Denilson manda boa noite, a Jaqueline, o Nene Menezes, Vandulcir Moisés Menezes da Silva. É isso mesmo. Se o pastor joga bem é porque aprendeu com o pai dele. É verdade. Não sei quem é o pai dele, mas o pai dele talvez na teoria saiba jogar. Nelson Foz, parabéns pelo programa, pastor Eduardo. A Lindiomara Ortiz, boa noite, muito boa essa live. Que bom que está gostando, Lindiomara. Um beijo para ti, Lindiomara, lá do Guajuviras, né? A Cecília, boa noite, Emílio, pastor, obrigado por debater um tema tão importante. Sara Santos da Silva, a Sara, essa Sara aqui, o Eduardo, ela é adventista lá da Barra, não é da Barra do Ribeiro, de Mariana Pimentel. Ela é uma... Que legal. Foi ovelha do teu mano, pastor Rodrigo. Alexandre Gale, joguei com o pai dele, joga muito. Aí, a maior testemunha que o pai dele joga. Roberto Tejadas, quem tem fé protege a si e ao seu próximo. É verdade, Tejadas. Paulo Carvalho, muito bom falar sobre fé, espiritualidade e ainda trabalhar a inclusão social. Ó, Maiara, inclusão social entrou tudo aqui. Ó.
Gilberto Mota, a fé pode mudar a vida de uma pessoa, como mudou a minha, tá? Dando o seu testemunho pessoal. O Claudinei da Silva Teixeira, um forte abraço a todos, para ti também, Claudinei. João Castilhos, parabéns, Emílio, por essa live. João Castilhos aí estudou contigo aí, ó, pastor Eduardo. Manda um abraço para ti. Um abraço, João. A Loreni Machado, mandando uma boa noite. Aí a Loreni também, nossa irmã. A Yolanda Santelena, a família Santelena, e boa noite a todos. O João Castilho está dizendo, Eduardo, que Gramado, acompanhando essa maravilhosa live. Olha aí, o João Castilho está lá em Gramado nos acompanhando, olha aí que beleza. A Ana Vargas diz, boa noite, vereador e pastor Eduardo. A Ana, que é a esposa do conselheiro tutelar Rogério Bem. A Cecília, a fé muda a nossa visão de vida e nos conecta ao Criador do Universo. Verdade, Cecília. Janice Silveira, mandando boa noite a todos. Boa noite, Janice. Fabiana Barbosa. A cura do cego no tanque de Siloé fala exatamente sobre isso. O povo achava que ele era cego por causa do pecado. O conselheiro tutelar Rogério Bem. Cecília, a fé muda. Alguém está dando retorno aí, mas tá bom. Eu já vi que a minha voz é uma taquara rachada quando eu ouço, né? Simone Oliveira, nossa fé é o escudo para este momento que estamos. E é verdade, Simone. Sônia Santos, fé e princípio de tudo. A Ana Mussati, do Guajuviras. Nesse momento de isolamento social, deveria ter um telefone para ligar e ouvir palavras de apoio. E isso, Ana, vou te dar aí o telefone do pastor adventista, e sei também que tem muitos outros líderes espirituais aí que colocam os telefones à disposição para ouvir o povo de Deus. Fabiana, Deus é o único que pode tirar algo de bom do mal que nos rodeia. É verdade. O Wilson André, as igrejas cristãs estão de parabéns, pois fora da caridade não há salvação. Verdade. Doutor Renato Medeiros, advogado, ele disse o seguinte, me perdi agora. Nossa, e agora? Vamos lá. Eu vou achar ele de novo. Ele pulou aqui, quando eu cheguei nele, ele pulou. Aí, vamos lá. Um peso aí, Emílio, parabéns. Barbaridade, estão aqui me atordoando aí, ó. Miriam da Silva Galho, boa noite, vereador e pastor Eduardo. Vitória Sanches, boa noite. A Ana diz, triste daquele que não tem fé. Verdade. Vamos lá. Pastor Eduardo, a Fabiana Barbosa, ela faz uma pergunta aqui, ó. Ela diz, pastor Eduardo, se alguém precisar de algum amparo, de alguma palavra de apoio, né? Se alguém está pensando em até fazer mal para si mesmo, se alguém está angustiado, está buscando outros caminhos, aí o caminho, às vezes, das drogas, dos medicamentos em excesso, tem algum telefone de contato da Igreja Adventista? A Igreja Adventista tem algum site que possa procurar? E aí, pastor Eduardo, eu gostaria que, ao falar sobre isso, que tu fale, assim, um pouco mais para nós sobre como é que tu tem transmitido os teus sermões no sentido de tem feito as tuas mensagens, os teus cultos por videoconferência com os membros da igreja. O que tu tem dito para eles, para consolar ele nesses momentos de pandemia, de angústia, de tristeza, de desemprego, de falta, às vezes, de comida dentro de casa? O que tu tem dito? Eu quero o seguinte, o que tu diz para eles, eu quero que tu diga agora para nós, porque nós estamos precisando te ouvir. Tá bem. Deixa eu só responder a pergunta da Fabiana, que é uma pergunta muito boa. Eu acho que às vezes a pessoa está numa situação assim tão difícil que ela nem consegue pedir ajuda, né? Mas se a pessoa está assim com um nível de lucidez básico e consegue pedir ajuda, ela deve primeiro, ela falou ali de alguém que está pensando em fazer mal para a sua própria vida, né? Tem o Centro de Valorização da Vida, eu acho que é muito importante ficar registrado aqui, né? A pessoa pode ligar para o número 188, né? 188. Qual o número? Número 188, 188. Tá bom. Isso, esse é o número do Centro de Valorização da Vida. Ela liga, vai receber
aconselhamento, enfim. Agora, é claro, né, Emílio, a igreja tem feito um trabalho extraordinário nesse momento, porque, como eu disse, é a fé das pessoas que está, assim, sendo colocada em xeque nesse momento. E as igrejas adventistas, como um todo, elas têm trabalhado com transmissões ao vivo dos seus cultos, né? Claro que talvez igrejas menores, talvez elas não têm transmitido, mas nós temos os canais, né? Os canais da Novo Tempo, que é a rede de TV e rádio da Igreja Adventista. Ali nós temos todo tipo de programa para você que se sente sozinho, para você que está passando por um momento difícil, né? Procura na internet, procura talvez aí na sua TV paga, se na sua cidade não tenha o canal da Novo Tempo em canal aberto, mas procura a TV Novo Tempo. Você vai, assim, se sentir bem com as mensagens. E aí, se você tem amigos da Igreja Adventista, pergunta para esse amigo em que canal, em que página do Facebook que o pastor aí da igreja que fica perto da tua casa está transmitindo os cultos, né? Porque certamente você, depois que passar tudo isso, vai poder ter alguns bons amigos numa igreja aí perto da sua casa, né? Emílio, esse seria o meu último recado para a turma? Na verdade, a gente ainda, depois tu vai ter assim mais 2 minutos para fazer os agradecimentos e conclusões. Essa é a penúltima intervenção tua, para que a gente quer saber o que tu fala lá para os teus membros da igreja. Nós queremos que tu fale agora em rede aberta, na rede mundial de computadores. Fala para nós. Porque todo mundo fala que tu é uma pessoa abençoada com a oratória, com a comunicação, e que tu, de fato, onde tu exerce o teu trabalho, quando tu sai daquela cidade e vai para outra, as pessoas choram, porque não somente gostavam de te ouvir, mas gostavam de ter a tua presença como pessoa amável, querida, né? A tua vida fala tão alto quanto a tua voz. Então, eu queria saber agora o que tu fala para as pessoas que elas gostam tanto de te ouvir. Tá? Alguma coisa... É por esses teus olhos bonitos que as pessoas gostam tanto. Tem alguma coisa aí que tu fala que eu quero que tu fale. Obrigado pela gentileza, Emílio, e pelo carinho que você sempre mostrou por mim e pela minha família. Eu quero dizer para você que está passando por um momento que é muito difícil, e eu também estou passando por esse momento, aquilo que a gente deve sempre pensar, nos bons momentos e nos momentos ruins também. Vai passar. Um momento muito bom, ele também passa na nossa vida, fica um tempo e passa. Mas momentos ruins, eles também passam. E por mais que a gente tenha começado essa quarentena imaginando que não ia demorar tanto, está demorando bastante. Mas o que a gente precisa manter firme e forte é a nossa convicção em olhar para frente e conseguir enxergar um futuro. Deixa eu te falar uma coisa, pessoas que passam por problemas e por dificuldades, às vezes têm dificuldades em olhar para frente e conseguir visualizar um futuro. Isso aconteceu, Emílio e amigos, com um camarada na Bíblia chamado Elias. Ele percebeu que todo mundo queria matar ele, e ele se enfiou dentro de uma caverna e começou a reclamar com Deus. E Deus mesmo falando com ele, disse, Elias, sai daqui, porque eu tenho planos maravilhosos para a tua vida. Eu não te criei para você estar dentro de uma caverna. Ninguém de nós foi criado para estar dentro de uma casa, isolado, sem poder encontrar pai, mãe, filho, amigos, sem poder ir à igreja, ir ao trabalho, sem poder jogar futebol, encontrar os amigos. Não fomos criados para isso. Porque lá no início a gente descobre que Deus criou a gente para estar perto de gente. Então nada machuca mais do que não poder estar perto de gente. Mas agora pensa do lado positivo. Se estamos passando por uma situação difícil, isso vai passar. Esse momento difícil vai passar. Agora, é claro, independente de qual seja a sua fé, quando você consegue olhar para o céu e entender ou aceitar que acima das nuvens que a gente pode ver, existe um Deus que mais do que criador, ele também me ama como um filho. Bom, aí tudo muda, porque eu consigo entender que esse Deus me ama, ele não está feliz com a situação que nós estamos passando aqui. E certamente ele tem cuidado de cada um de nós. É exatamente isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala em certo texto, Mateus capítulo 6, que, olha, a Bíblia diz assim, né, vocês estão vendo as aves no céu,
Vocês estão vendo aí os lírios do campo? É Deus quem dá o crescimento, é Deus quem cuida deles, é Deus quem cuida da natureza. Se Ele cuida das aves que estão no céu, se Ele cuida dos animais, se Ele cuida das flores, se Ele cuida das plantas, diz a Bíblia, quanto maior cuidado Ele terá por vocês. Então, você está passando por um momento difícil, eu também estou passando. Olha, como é difícil também, mesmo podendo estar perto da família, mas como é difícil não poder mostrar a nossa filha que nasceu em janeiro para os amigos, para as pessoas que a gente ama, como é difícil não poder ir à igreja. Então, eu só posso acreditar que por mais que eu não entenda por que eu estou passando por tudo isso, por mais que nós não entendamos por que de tantas mortes, e mesmo que a gente tente explicar, a gente não consiga, há um Deus no céu. Esse Deus é justo, esse Deus é amoroso, e esse Deus ele tem um cuidado especial para com aqueles que o buscam e o amam. Então, eu quero desafiar você e dizer para você o seguinte, se lá no final da história, né, no final da nossa vida, Deus não existir, eu vivi acreditando em algo que me fez bem, que me deu saúde, né? Eu vivi acreditando em algo que me fez uma pessoa melhor. Se você acreditava que não existia e de fato não existia, você teve uma vida talvez tão simples quanto a minha vida. Mas se esse Deus existe, se Ele me ama, no final, aquilo que a Bíblia me promete, que é viver para sempre com Ele, isso vai ser extraordinário. Creia nisso. Tenha a sua fé. Se você é um adventista, continue sendo um bom adventista no momento de coronavírus. Se você é um católico, continue sendo um bom católico. Se você é um quadrangular, continue sendo um bom membro da sua igreja, fazendo bem e sendo relevante no tempo que a gente está vivendo. Pastor, tu falou aí do tal de Elias ali, né, que se escondeu numa caverna e Deus falou muito com ele. E como é que terminou essa história do Elias aí? Ele obedeceu, saiu, ele estava em depressão, ele avançou mais? Como é que terminou essa história? Eu fiquei curioso agora. A história do Elias é bonita, Emílio, porque ele cumpriu aquilo que Deus tinha dito para ele, ele saiu da caverna, ele continuou o ministério dele, e chegou um momento que Deus e Elias eram tão amigos, e essa história está registrada no livro dos Reis, que Deus mandou um veículo, né? E esse veículo entrou num grande terremoto, num grande vendaval. Elias estava dentro, Elias foi ao céu. Tem algumas histórias na Bíblia que são extraordinárias, né? E aqueles que têm talvez um pouco menos de fé, têm talvez um pouco mais de dificuldade de acreditar. Mas, bom, eu acho que em algum momento, você que está assistindo essa live aí, pegue a Bíblia na mão, leia as histórias que tem nesse livro precioso, e você vai descobrir histórias extraordinárias e maneiras, Emílio, de como Deus cuidou do seu povo ao longo da história. O Deus que cuidou de Elias dentro da caverna, porque Elias, se você for ver a história, Elias foi alimentado por corvos, Elias sozinho venceu outros profetas que não eram profetas do Deus verdadeiro. É uma história extraordinária. O Deus que foi capaz de fazer tantas coisas no passado, Emílio, ele continua nos cuidando, nos protegendo no presente. Isso é importante a gente sempre ter em mente. O Deus do passado é o mesmo Deus que cuida de mim hoje. Pastor Eduardo, quando eu era adolescente, isso já faz mais de 10 anos, sabe? Eu li uma história na Bíblia de um homem chamado Jó. E ali eu vi que Jó foi uma pessoa tão ligada a Deus, assim, tão próxima de Deus, e atendia a todas as vontades de Deus, assim. Ele é um homem tão dedicado que acabou, assim, Deus tendo como é que a gente diz, dando um elogio para ele, né? E aí Deus elogiou ele para o próprio Satanás, disse, tu observou o meu servo Jó e tudo mais, e assim, né? Eu fiquei pensando, se algum dia Deus me elogiasse, sabe? Eu queria ser que nem Jó e tudo mais, e isso e aquilo, Deus elogiando, né? E aí depois eu vi que o diabo não gostou muito daquilo, e ele disse, ele é bonzinho porque tu agrada a ele, tu faz isso, faz aquilo. E daí Deus permitiu, então, que Satanás tirasse tudo o que Jó tinha,
para que o próprio Satanás e nós pudéssemos ler na Bíblia, né, que a fé que ele tinha em Deus não era pelo que ele tinha, mas pelo que ele cria, né? E quando eu vi que tiraram tudo dele, os filhos morreram, daí eu que queria ser que nem o Jó, já não quero mais, né? Já me deu medo, assim. E aí eu lembro disso que tu falou, tu falou agora que Deus permite algumas coisas, né? Realmente não foi Deus que fez aquilo com Jó, mas Deus permitiu para que hoje a gente pudesse ver essa história. Não sei se vocês estudaram assim com mais detalhamento a vida de Jó. Quantos anos de teologia? 4 anos de teologia, é isso? Desculpa, a última parte, se eu estudei a vida de Jó? São em 4 anos da faculdade de teologia, né? Sim, sim. Tem uma parte que a gente estuda os livros poéticos, né? E o livro de Jó está nessa categoria dos livros poéticos, assim como Salmos, Provérbios, né? E a história de Jó é extraordinária, né? Porque ela tem um testemunho do próprio Deus a respeito de Jó, ela tem um testemunho de Moisés, que é aquele que tradicionalmente se atribui a autoria desse livro, e os dois falam justamente sobre Jó, dizendo assim: vocês viram o servo Jó. E esse amor a Deus, Emílio, esse amor desinteressado, é o amor que Deus quer, né? É esse amor. Esse talvez seja o amor mais puro que a gente pode manifestar a Deus através da nossa espiritualidade, porque ele é um amor desinteressado, né? Esse é um amor que não espera receber algo de Deus, para então... Porque, olha, se você for para, por exemplo, o Antigo Testamento, as várias divindades que as pessoas acreditavam que existiam, eram divindades que precisavam ser adoradas, receber ofertas para talvez conceder uma bênção para aquele que estava ali adorando, né? E o Deus da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, o Deus Criador, ele é totalmente diferente. Porque Isaías diz assim que nem na antiguidade se viu ou ouviu falar de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então, Deus está constantemente à nossa disposição, né? E aí, olhando para a vida de Jó, tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, e o texto bíblico diz o seguinte, que em nenhum momento ele reclamou ou ele pecou contra Deus em reclamar, em dizer que eu não mereço isso, etc. e tal. Muito pelo contrário. Ele, no final do livro que leva o seu nome na Bíblia, ele diz assim: antes eu conhecia a Deus apenas de ouvir, mas através de toda a dor, do sofrimento, de tudo que ele passou a ver a Deus com seus próprios olhos. Emílio, a vida aqui nessa terra, a vida nesse país, ou no mundo que a gente vive hoje, é uma vida de sofrimento. É uma vida de desafios. Nós temos alguns momentos felizes, mas é uma vida de desafios. Você perde alguém que você ama, você recebe a notícia de alguém que está doente, você está em isolamento, etc. e tal, e muitos problemas. Mas a alegria da vida está em ter a Deus na minha vida, não pelo que ele me dá, mas por quem ele é, como você muito bem disse, né? Então a experiência de Jó é tremenda, muito bom você lembrar. Meu pastor amado, é muito bom estar nessa live contigo e com a Maiara. A Maiara agora estará em todas, nós já contratamos ela. Aqui a Michele, que diz: amei a live, parabéns, obrigado pelas palavras. Foi a Michele que apresentou a Maiara para nós. Ó, Michele, a Maiara agora é nossa, de vez em quando a gente divide ela contigo, tá? A Michele também é pré-candidata a vereadora nessa eleição, e ela milita muito na questão da inclusão, e quando eu fiz uma live com a Michele, ela pediu que a Maiara, então, trabalhasse como intérprete, né, de Libras para a comunidade surda, né? Então, assim, eu só mandando um abraço para a Michele, para a Nina. A Nina, ela diz: parabéns pela iniciativa sobre a live sobre espiritualidade. Ah, Nina, um beijo para ti, minha riquinha, um beijo para aquele teu homem, doutor Renato, para o teu filho lindo. Wilson André, um abraço, meu querido. O Fernando Nascimento, tantas pessoas que contribuíram conosco, eu não posso ler todos os comentários. A Daniela Passos, que entrou dizendo: linda reflexão,
Legal, a Daniela que está em quarentena, né? É isso aí, Daniela, força para ti, força para o teu marido, Gabi. A Vitória Sanches dizendo, perfeito, perfeito. Isso mesmo, Vitória, estamos juntos nessa caminhada. Um abraço para todos vocês. Ao Fernando Tober, que fez teologia, mandando um abraço para ti, grande pastor Eduardo, amigão e parceiro de sempre. Parabéns pelo trabalho pastoral que realiza. Tantas pessoas aqui, nós, né, já estamos encerrando, então, a nossa live e passamos agora os momentos para despedida do nosso pastor Eduardo Machado, que é departamental de evangelismo, isso, de mais de 250 cidades aqui, 250 igrejas no Rio Grande do Sul, né? Pastor que tão jovem aí já tem esse compromisso, né? Pastor, essas 250 igrejas dá mais ou menos quantos membros? Cerca de 17, 18 mil membros, Emílio. Oh, tu vê que compromisso, hein? Que multidão, que multidão. Pastor Eduardo, meu querido, amado, cada vez que eu vou em alguma igreja, esses dias eu estive no litoral, na igreja de Cidreira, e tu estava lá falando, né? Falando o nome da minha filhinha, a Rebeca, e aí, naquele momento, a Rebeca olhou apavorada para mim e disse, pai, ele sabe o meu nome. Eu adorei aquilo, sabe? Foi maravilhosa. Então, pastor Eduardo, as suas considerações finais para o nosso encerramento. Tá bem. Eu quero ler um texto da Bíblia aqui, Emílio, se você me permitir. Eu estou com a minha Bíblia aqui em mãos. E, inclusive, eu quero parabenizar mais uma vez aí também a Maiara por esse bonito trabalho, né? Mandar um abraço aí para toda a nossa comunidade de surdos. A Igreja Adventista também faz um trabalho muito bonito. E nós temos, especialmente ali, em especial em Porto Alegre, uma igreja que é a Igreja Central de Porto Alegre, que fica na Aureliano Figueiredo, né? Que tem um trabalho extraordinário também com surdos. Então, é muito bom tê-los com a gente também aqui nessa live. Mas, num livro chamado Filipenses, uma carta que o apóstolo Paulo, que é conhecido de todos, ele escreveu essa carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele escreveu assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. O que é que Paulo está dizendo aqui? Não fiquem ansiosos, mas busquem a Deus. Busquem a Deus. Elevem ao céu orações, elevem ao céu a gratidão também, porque tem que agradecer a Deus quando as coisas dão certo, quando Ele abençoa, quando Ele protege, né? Às vezes a gente vai fazer uma viagem e ora, Senhor, por favor, protege a minha família nessa viagem, e às vezes a gente não agradece. Então Paulo está dizendo assim, agradeçam, mas quando você vai um pouquinho mais adiante no texto, você descobre que no verso 13 ele dá uma outra bênção de conselho, ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Poxa, eu amo esse texto, eu amo esse verso da Bíblia, né? Ele está dizendo assim que todas as coisas são possíveis para aquele que crê em Deus, e porque ele está à nossa disposição, porque o poder dele está para nós, está para nos livrar, está para cuidar de nós. Mas o verso 14 diz assim, todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Então, assim, eu posso pedir a Deus, eu posso clamar a Ele, e devo fazer isso, devo ter um relacionamento de amizade, de intimidade com Deus. O texto continua dizendo que eu posso todas as coisas em Deus, porque Ele é quem me fortalece. Mas a sequência do texto diz assim, nem tudo vai ser alegria, nem tudo vai ser felicidade. Você vai ter tribulações. E talvez se eu perguntar para você, Emílio, se eu perguntar para Maiara, vocês também têm lutas? Também tem tribulações, também tem problemas na vida, também tem problemas familiares, problemas de saúde, enfim, todos nós temos problemas. E talvez você que assiste assim essa live, né, vê o pastor falando, vê o vereador Emílio falando, vê a Maiara interpretando, você pensa assim, bom, dá a impressão de que esse pastor tem uma vida perfeita porque fala coisas bonitas. Absolutamente não, absolutamente não. Eu não me sinto, Emílio, assim como um Jó, né? Que passou por tudo que passou.
Mas no momento que eu pensei que a minha vida estava indo tudo bem, Emílio, eu perdi um irmão de 35 anos. E aí você olha para a tua vida, poxa, mas o meu irmão era pastor também, o meu irmão queria o bem das pessoas, o meu irmão amava as pessoas, era alguém extraordinário. Você pensa, mas por quê? Por quê? Eu não tenho essa resposta. A Bíblia diz que eu vou reencontrá-lo, assim como você pode reencontrar alguém que você já perdeu, alguém que você sente saudade, que você já perdeu para a morte, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus já venceu a morte. Mas naquele momento eu pensei, por que, Senhor? Né? E essa é a pergunta que vem para a gente. Por que perder alguém? Por que a doença? Por que a morte? A gente não tem as respostas. Mas o momento de mais dor na minha vida foi quando eu mais vi a mão de Deus me protegendo, cuidando de mim, me abraçando, me abençoando, tentando fazer de mim alguém melhor, alguém que o Senhor queria que eu me tornasse. Então, amigos, você não tem as respostas. Nós não temos todas as respostas, mas nós temos um Deus. Esse Deus conhece o final desde o princípio. Esse Deus conhece a tua história, sabe o que você está passando, sabe o que você está enfrentando. E é Ele quem diz para você agora, não fique ansioso. Eu estou cuidando de você. O momento está difícil, coloca a cabeça aqui no meu ombro, recebe esse abraço de Deus, porque Ele está cuidando de você. Nos bons momentos, é bom ser amigo de Deus. Nos momentos ruins, é essencial ser amigo de Deus. Que Deus abençoe você, que está com a gente até agora aqui nessa live. Parabéns, mais uma vez, vereador Emílio Neto. Que alegria poder falar com esses que são teus amigos e para mim também são meus amigos. Muito obrigado, meu pastor amado. Obrigado, Maiara. Vocês foram maravilhosos em dedicar esse tempo para falar para todas as pessoas que neste momento têm acesso à rede mundial de computadores. Muito obrigado, esse tema foi importante. Queria agradecer também ao Roberto Tejadas, que é assessor da bancada lá na Câmara de Vereadores, ele que deu essa ideia para nós da importância da espiritualidade, então deu a ideia para que a gente fizesse uma live com esse tema, e a gente achou muito importante aquela ideia dele, e realmente hoje foi uma das lives mais comentadas, mais participativas, né? Então, queria pedir para nós agora iniciar um novo desafio, meu pastor amado, já que estamos falando de espiritualidade, que tu termine essa live fazendo uma oração e pedindo as bênçãos de Deus. Nós vamos fechar os nossos olhos, mas a Maiara vai continuar com os olhos abertos para que a comunidade surda possa ouvir essa oração. Muito bem. Também quero agradecer, Emílio, Maiara, mais uma vez. E quero convidar você para ir aonde você está. Não sei se você está em casa, se você está no caminho, talvez, para chegar em casa. Não puder fechar os olhos, mas se puder, feche os olhos. Vamos falar com Deus, vamos ter um momento assim que ouça as nossas súplicas, porque Ele está muito interessado em nos ouvir. Se você puder ir, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por esse momento tão especial que nós tivemos aqui, porque podemos conversar sobre assuntos importantes para o mundo inteiro, para o Brasil, para a nossa comunidade aqui do município de Canoas e de todo o estado, né? Estamos ligados aí diariamente nas notícias, e um assunto tão importante como esse certamente também tem uma ligação muito importante com a espiritualidade. E nós te agradecemos por esse bate-papo tão agradável, por tanta gente que está com a gente aqui na página de Facebook do vereador Emílio Neto, e eu quero pedir a Deus uma bênção muito especial. Quero pedir que o Senhor visite a cada um desses amigos que está com a gente, que participou da live, a cada um dos que comentou. Eu não conheço a vida de todos eles, mas o Senhor conhece, isso é o que importa. O Senhor sabe quem está passando por problemas familiares, o Senhor sabe quem está com problemas de saúde, o Senhor sabe quem está com problemas graves emocionais, o Senhor sabe quem mais precisa de ti nesse momento. E ao longo da história da Bíblia, nós descobrimos que o Senhor nunca desamparou aqueles que precisam de ti e te buscam. E nessa live nós estamos te buscando nesse momento. E pedimos, Senhor, mostra quais são os teus planos, mostra a tua vontade para a nossa vida, Senhor. Essa é uma iniciativa muito importante. O Emílio, como vereador do município de Canoas, tem uma responsabilidade muito grande. Não somente ele, mas os demais líderes da cidade, autoridades,
tem uma responsabilidade diante do município. E a principal responsabilidade é sempre zelar e defender, zelar pelo bem de toda a comunidade. E é por isso, Senhor, que nessa live nós chamamos o Senhor para ser o nosso convidado espiritual, convidado especial. E nós pedimos que o Senhor abençoe o Emílio, abençoe a Maiara, abençoe a minha família de cada um de nós, a cada um que assistiu, comentou, participou. Que a tua bênção esteja sobre nós e que nós possamos logo passar por esse momento, logo possamos nos abraçar, logo possamos ir à igreja juntos, ao parque juntos, passear juntos, porque o Senhor ama estar entre nós, o Senhor ama estar entre amigos. Nos dá a tua bênção, é o que nós te pedimos, no nome que é sobre todos os nomes, o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor amado. Nós nos despedimos, então. Um abraço a todos que participaram, um carinho especial a todas as mensagens. Ficarão gravados aqui na nossa live. Todos que participaram. Agora, um abraço também à irmã Ledir. Que mensagem maravilhosa. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Viu, pastor? O senhor levou muitas bênçãos à casa de muitas pessoas. Obrigado, pastor, e obrigado, Maiara, por dialogar com essa comunidade surda, que são nossos amados irmãos e que, através de ti, conseguiram ouvir a voz do pastor Eduardo. Uma boa noite a todos vocês.